Doutor, muito bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da TVC Panorama, nesse dia nublado de segunda-feira, e sempre é bom aí ter temas de abordagem, como nós vamos conversar hoje a respeito de um tema bastante importante, doutor Cássio, obrigado por ter vindo. Sim. Bom dia, Dilson, bom dia a todos. Dilson, primeiramente, desejo a todos uma ótima semana. Nós iniciamos a semana com essas notícias tristes, né? Infelizmente, nós temos um problema social muito grave no Brasil, que acaba impulsionando esse tipo de violência. E a ideia, quando eu pensei nesse tema, hoje pela manhã, me dirigindo aos estúdios aqui, é tentar informar, principalmente as mulheres, de todos os mecanismos que elas possuem para que consigam fugir de um ambiente agressor, consigam se desvincular de um relacionamento, eventualmente, que esteja fazendo mal para elas, e que elas busquem o Poder Judiciário, conheçam as medidas de amparo e não deixem chegar a situação nesse último estágio aí que a gente infelizmente presenciou esse final de semana aqui na nossa região, onde nós tivemos aí um homicídio e uma tentativa, né? Então, a ideia é trazer informação para as mulheres e para que elas também, no modo geral, elas consigam identificar a violência doméstica, Dilson, que um problema que nós temos da violência doméstica, eu uso até inclusive o caso da Ana Hickman, né? Quando nós pegamos uma situação onde agora é que ela vem, através da rede social dela, externar que ela só tem conhecimento e só se deu conta de que ela estava vivenciando uma violência doméstica ou uma agressão psicológica ou até financeira que ela traz nos seus relatos, depois que ela passou pelo relacionamento, depois que o relacionamento terminou já. Então é importante as mulheres conseguirem se visualizar também nas explicações que nós vamos trazer aqui durante a nossa entrevista, para que as pessoas consigam muitas vezes abrir um pouco os olhos, porque podem estar vivenciando um relacionamento agressivo, abusivo, e às vezes não se dão conta. Perfeito, doutor Cássio de Mota da Costa. Hoje o assunto para você, mulher, para você que tem casa, preste muita atenção, porque o assunto é muito pertinente e hoje vamos falar sobre violência doméstica, mais precisamente aí com as mulheres, e é um assunto interessante e, infelizmente, eu posso dizer assim, na nossa região, eu falo na nossa região, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, enfim, né? Todas as cidades do Brasil, do estado, especificamente aqui em Santa Catarina, sofrem e muito, porque toda a semana nós temos um caso, pelo menos, aí de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, doutor Cássio. Agora, 10h40, ao vivo, você pode fazer a sua pergunta também, aproveitando que o doutor Cássio está aqui hoje, tirar as suas dúvidas no 3360-1101, 3360-1101, remete a pergunta aqui para a produção coloca na tela aqui, nós estaremos perguntando aqui para o doutor para esclarecer, né, quais os mecanismos que você deve ter, atitudes também para se proteger de um possível feminicídio que começa, doutor, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, o feminicídio começa com iniciativas, com brigas, discussões, agressões verbais, começa por aí, né, doutor Cássio? Na verdade, assim, Edilson, no primeiro momento é importante até para a questão técnica, né, deixar claro que a violência doméstica, muitas vezes trazida de uma forma genérica, nós temos à disposição do Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º, que nós trazemos daí a hipótese dela ser tanto contra homem contra mulher, e traz a questão de ser cônjuge, irmão, ascendente, descendente, que é uma especificação lá do Código Penal, e nós temos a questão da Lei Maria da Penha em específico, que a única vítima possível é a mulher. A mulher. Tá? Nós estamos falando aqui, especificamente no tema de hoje, da situação mulher, a qual o Estado criou uma legislação específica para proteger a vulnerabilidade da mulher nos relacionamentos e, do modo geral, na vida social. Tá? Num primeiro momento, é importante, Adilson, as mulheres entenderem que a violência ela não se dá exclusivamente na forma física. Ela pode ser psicológica, ela pode ser financeira, ela pode ser emocional. Então, muitas vezes, aquele relacionamento onde o homem ele acaba, em alguns casos, ofendendo a mulher, você não se veste bem, você não presta, você não é bonita, você deve entregar o seu dinheiro do seu trabalho para mim, eu que vou controlar o orçamento de casa.
Então, nós temos diversas manobras e diversas situações que são feitas no dia a dia, nos relacionamentos, que configuram violência doméstica. E é importante, de um modo geral, que as mulheres se atentem a isso. Essa dependência econômica do homem, até que ponto nós temos aí uma questão de submissão, de aceitação, até que ponto nós temos um abuso por parte do companheiro aí, ou do esposo. Então, é importante as mulheres se atentarem a isso. Até que ponto que ele utiliza o dinheiro para controlar a mulher, para dominar ela ao ponto dela ela estar presa no relacionamento, ela estar presa na condição, ela estar presa nas regras que ele institui dentro de casa, ou até que ponto que isso é convencionado entre as partes com um critério onde eu cuido de casa e ele vai trabalhar. Porque nós temos duas situações possíveis. Aquilo que é convencionado, aquilo que é saudável até um certo ponto, e nós temos aquilo que é uma prisão, que pode ser tanto uma prisão psicológica quanto uma prisão financeira. Nós também temos aquela questão emocional, da dependência emocional, onde muitas vezes o agressor ele joga com a vítima, ele controla emocionalmente a vítima ao ponto de diminuí-la, de controlá-la. Isso também é uma violência e é importante a mulher identificar esse tipo de caso, porque normalmente as agressões elas são de forma progressiva. Elas começam com um controle financeiro, com controle emocional, com controle psicológico, e elas vão evoluindo. E quando muitas vezes a vítima tenta se desvincular dessa situação, as agressões físicas começam. E das agressões físicas elas vão se intensificando e muitas vezes acaba aí na agressão fatal, que é o homicídio. Então é importante, principalmente as mulheres, elas buscarem visualizar o seu relacionamento, visualizarem a sua entidade familiar e se atentarem para que elas não caiam muitas vezes nessas armadilhas psicológicas ou muitas vezes armadilhas sociais que se desenvolvem dentro da sociedade e de um determinado momento perpetuarem a possibilidade de que alguma coisa aconteça no futuro. Eu sempre falo que, de modo geral, a mulher ela começa a dar, do modo geral, indícios de violência doméstica ou de que ela está sendo manipulada quando ela começa a perder a voz, ela não consegue mais controlar. Ela, para comprar algo, para determinar qualquer situação na sua vida, ela depende de autorização. Então, nesse ponto, é importante abrir um alerta aí para ver até que ponto isso foi convencionado ou isso está sendo manipulado pelo agressor. 10 horas e 45 minutos, estamos ao vivo nesta segunda-feira com o programa A Hora do Povo, um assunto pertinente, onde tenho certeza absoluta que em toda a nossa região, para você mulher, está aí na frente do televisor, prestando atenção nas explicações, na evolução aqui das explicações do Dr. Cássio hoje, que trouxe esse tema muito pertinente, porque como já falamos no início do programa, tivemos no final de semana agora, né, uma tentativa, um feminicídio, né, concretizado, e também tivemos no domingo uma tentativa de feminicídio onde a vítima se encontra hospitalizada, né, passando muito mal aí, passou por um período ali, por um momento, né, de muita tristeza realmente, e isso também, doutor Cássio, né, acaba destruindo o lar, né, porque tanto a tentativa de feminicídio, queira Deus que essa mulher aí, né, sobreviva, né, mas como cresceu o índice, né, aqui na nossa região de feminicídio é assustador, né, doutor Cássio? Sim, na verdade assim, Edilson, a gente não consegue trazer todos os aspectos da violência doméstica num curto tempo aqui, né? Ele é um tema tão amplo e de uma necessidade tão grande de debate, de explicação para a população, porque assim, nós temos um problema social muito grave no Brasil, a questão do machismo, a questão do controle financeiro, muitas vezes, nas entidades familiares, na grande maioria das vezes, os homens acabam fazendo a frente e as mulheres, por uma questão, muitas vezes, natural, ficam em casa para cuidar dos filhos. Eu tenho uma filha pequena em casa, eu vejo a renúncia também da minha esposa, às vezes 1 ano, 2 anos, naquela função toda de cuidar de uma criança, e naturalmente a mulher ela vai se renunciando em vários aspectos em prol da família, e isso vai perpetuando a possibilidade de armadilhas dentro de um relacionamento para que pessoas que não tenham controle psicológico, não tenham discernimento mental adequado, muitas vezes vê aquela situação, aquelas
aquelas circunstâncias que vão se perpetuando no relacionamento, na dependência econômica, dependência estrutural, e tudo isso perpetua um terreno fértil aí para que as pessoas descontroladas utilizem disso para controlar o seu companheiro, a sua cônjuge de uma forma inadequada, a sua companheira, perdão, de uma forma inadequada. Então é importante as pessoas, de um modo geral, elas pensarem que a violência doméstica, antes mesmo de um problema de agressão, ela é um problema social, ela é um problema de falta de cuidado para com as pessoas analisarem os relacionamentos de uma forma mais sábia, mais madura. Tomarem cuidado, principalmente com a questão da necessidade de desenvolvimento do casal como um todo, a mulher também ter oportunidade de estudar, poder evoluir profissionalmente também, para que não fique uma vida eventualmente na dependência do seu companheiro, do seu cônjuge. A questão também do cuidado, da liberdade de saber que o não, mesmo dentro do casamento, ele é válido também, porque nós temos essa situação aí da violência sexual. Muitas vezes as pessoas confundem a situação de que são casados e detêm o direito do corpo do outro, que podem fazer aquilo que quiser sem que haja necessariamente o consentimento do outro. Isso tem que ser objeto de muito cuidado, as pessoas têm que entender que o casamento é uma união, mas a liberdade e o consentimento ela deve ser diário e em cada ato há necessidade de ser validado. Então é importante que as pessoas também tomem bastante cuidado com isso. Muito bem, 10 horas e 49 minutos, programa Hora do Povo desta segunda-feira. O assunto hoje é violência doméstica contra a mulher. Voltamos já após o intervalo comercial, é um instante só, segura aí porque hoje nós temos muitas notícias e vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Cássio Timóteo da Costa. Já voltamos. 10h53, doutor, vamos voltar ao assunto. Perfeito. A respeito de violência doméstica. Vamos falar um pouquinho, doutor, quais os tipos de violência o doutor já falou, né? Mas o mais importante, né? O que a mulher deve aí se precaver, doutor, quanto procurar ajuda, né? Procurar ajuda, que é o mais importante. Antes de acontecer, também o principal é ver, como o senhor frisou bem, doutor, ver com quem se envolve, né? Sim. Essa é a primeira medida a tomar, né, doutor? Na verdade, assim, Edilson, no primeiro momento, é principalmente as mulheres entenderem o que é a violência. Exato. Porque identificar, né, doutor? Identificar, porque muitas vezes, por desconhecimento, até por incapacidade, elas estão numa situação de violência e não conseguem identificar essa situação. Então, no primeiro momento, a explicação foi para que elas consigam entender a amplitude da violência, como ela pode ser além da violência física. Ela pode ser uma violência, inclusive, de controle sobre a mulher, nos aspectos psicológicos e emocionais. Então, é importante a mulher, no primeiro momento, abrir os olhos para essa situação. No segundo momento, é a vítima entender que ela tem mecanismos de proteção. Nós temos o telefone do 180, que é uma central de atendimento para a violência doméstica. As autoridades policiais, na grande parte das cidades, existem delegacias especializadas. Nós temos aqui em Balneário Camboriú a Delegacia da Mulher, onde a vítima pode procurar o apoio do delegado ou da delegada responsável, relatar o seu caso e verificar junto com a autoridade todas as medidas judiciais e medidas administrativas que a delegacia pode dar o suporte. Lembrando também, doutor Cássio, que os telefones disponíveis que o senhor comentou, né, a pessoa não é identificada, né, doutor? Não é, de modo geral. Sim, assim, né? De modo geral, é preservado, né? Tudo feito para a preservação da mulher, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela vai procurar o apoio de um advogado, vai procurar a delegacia de polícia, o quanto isso vai intensificar o risco dela, né? O risco à vida dela. Então, assim, a delegacia de polícia ela tem todo o preparo, a delegacia especializada de atender as mulheres nesse tipo de situação. Muitas vezes a mulher também pode, se sentindo mais segura, procurar o advogado da sua confiança, para que o advogado postule junto ao Poder Judiciário medidas de proteção. Nós temos a medida protetiva, que ela pode tanto a questão de restringir a aproximação do agressor para com a vítima. Pode-se buscar a suspensão do porte e posse de arma de fogo. Muitas vezes o agressor ele tem o porte e o posse, né, da arma de fogo, então para todos os efeitos a gente pode buscar essa medida judicial também. Então, assim, existem mecanismos, mas a situação talvez mais delicada muitas vezes na violência doméstica, Dilson, é que a mulher, ela, na grande maioria das vezes,
ela fica nessa situação por uma situação chamada dependência econômica. E aí, envolve filhos, às vezes, também, né, doutor? Isso, e daí como é que se resolve essa situação quando nós temos a impossibilidade de manutenção financeira pela vítima sem que esteja com o agressor? Daí nós entramos num problema bem complexo. Assim, existe aqui em Balneário Camboriú a Casa das Anas, que é uma instituição que abriga mulheres que sofrem violência doméstica, que não possuem condições financeiras de se manter. Nós temos esse programa aqui na nossa região, mas, de um modo geral, a mulher ela fica nessa situação e acaba, muitas vezes, se prendendo nesse relacionamento por essa circunstância. Então, assim, algumas alternativas judiciais que nós temos é o ingresso de uma ação judicial pedindo alimentos em caráter liminar, que é uma alternativa que a mulher pode buscar para que haja, inclusive, a possibilidade de desconto na folha de pagamento ou junto à entidade que paga, muitas vezes quando a gente se fala de funcionário público, né? Nós conseguimos também a medida protetiva de retirada do agressor do lar do casal, para que ele seja retirado de dentro de casa, para que ela consiga ficar na casa, consiga ter a moradia preservada até que a situação se resolva, né? Então, assim, a gente tem esses vários mecanismos aí, que é a busca de renda através do Poder Judiciário, através do pedido de alimentos. Nós temos a medida de afastamento dele para evitar qualquer tipo de agressão. Nós temos a medida de retirada dele de dentro de casa, para que ela consiga ficar dentro de casa, consiga tentar manter um mínimo de subsistência nas condições que existe. E temos também alguns programas sociais aí, temos a Casa das Anas, tem alguns outros programas municipais que pode ser obtida informação através das entidades, né, municipais aí, que visam auxiliar a mulher nesse momento delicado, esse momento muitas vezes que ela é vítima, ela está com a vida dela em risco, mas ela não consegue buscar uma alternativa porque ela muitas vezes não tem dinheiro para comer. Exatamente. São situações bem complicadas. Assim, eu já presenciei um caso no escritório, onde nós temos, onde inclusive eu orientei a cliente a buscar a autoridade policial naquele momento e dar um norte na sua vida, porque o marido ele vinha controlando inclusive o mercado dentro de casa, numa situação de limitar ela e de controlar ela, porque ela já não queria mais estar no relacionamento. Sim. Então, assim, a gente imagina sempre que esse tipo de situação acontece longe, acontece em locais de condição financeira delicada. Não, isso acontece também na nossa cidade aqui, que é uma cidade privilegiada. Isso também acontece nas famílias de classe alta, porque muitas vezes a dependência econômica ela não é visível. A dependência econômica ela não é apenas lá no bairro, na situação econômica mais precária. Muitas vezes a dependência econômica também, ela se dá nas classes altas. Muitas vezes a mulher tem uma qualidade de vida muito boa, mas ela está totalmente dependente economicamente do marido e ele muitas vezes, numa situação desajustada, abusa desse poder e desse controle para manipular inclusive os sentimentos e o relacionamento da mulher. Nós temos vários casos, né, doutor? O senhor explicou e falou, ampliou as informações em termos dos mecanismos que tem de proteção que a mulher deve, né, se proteger ou tentar, pelo menos, buscar essas proteções legais, né, que são medidas protetivas e as casas de amparo, delegacia, denúncias, né, que sempre, a maioria das vezes, são sigilosas para preservar a vítima, mas nós temos aí, doutor, inúmeros casos no Brasil, podemos dizer assim, que a mulher tinha a medida protetiva e mesmo assim, né, aconteceu o feminicídio, aconteceu o assassinato daquela pessoa. Sim. É terrível isso, né, doutor? Assim, infelizmente, né? Infelizmente, de modo geral, Adilson, o Estado ele não consegue controlar tudo, né? E isso é uma coisa importante para que as pessoas entendam. O Estado ele faz o mínimo necessário, digamos, né? Ele não consegue ter efetivo policial para controlar tudo que está acontecendo na sociedade, não consegue, de um modo geral, amparar todas as mulheres. Busca-se, inclusive Balneário Camboriú, salvo engano, tem um projeto muito legal da Polícia Militar, que eu ouvi, inclusive, um comentário, que havia um destacamento específico, inclusive, de soldadas mulheres e oficiais mulheres
que faziam a ronda das mulheres com violência doméstica. Salvo engano, há esse projeto em Balneário Camboriú. Então, assim, de modo geral, as autoridades, a Polícia Militar, elas tentam fazer o seu papel, tentam buscar alternativas para evitar fatalidades. Mas, infelizmente, é uma situação delicada, impossível de controlar. O importante é a mulher buscar ajuda. Ela tem que entender que o receio dela de buscar ajuda não vai diminuir o risco. Porque muitas vezes ela fica naquela, eu vou buscar ajuda, daí sim vai acontecer alguma coisa comigo. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes a sua inércia é o que vai ocasionar alguma coisa. Então é importante ela entender que esse receio de buscar ajuda, ele não pode existir, porque a inércia é muito pior. A violência doméstica ela vai se intensificando, ela vai se agravando, ela vai criando novas camadas dentro do relacionamento. A tendência é só aumentar, né, doutor? Isso. A verdade é essa, né? Então, assim, começa com um tapa, começa com um soco, ou às vezes começa com uma agressão verbal, com xingamento, com uma minimização da mulher como indivíduo, e a coisa vai se intensificando até que muitas vezes a gente tem essa fatalidade aí, social aí, que esses homens covardes, né? Covardes. Que matam as suas companheiras, as suas mulheres aí, de uma forma tão trágica, destrói a família. Nós temos um caso aí, inclusive, tinha uma criança junto, foi esfaqueada, a criança também. Então, assim, é importante as mulheres elas buscarem apoio, entender que existem mecanismos, tanto judiciais, que o advogado pode buscar, através de pensão alimentícia, através de afastamento do lar do agressor, como também a autoridade policial pode conseguir algumas alternativas. Mas é importante também, a mulher, do modo geral, toda vez que estiver se sentindo ameaçada, uma dica muito importante que eu dou é, principalmente, fale para as suas amigas, fale para as pessoas do seu elo de confiança, para que essas pessoas saibam o que você está passando, para que essas pessoas talvez também lhe auxiliem nesse momento e não deixe a coisa chegar nos próximos estágios. Perfeito. 11 horas e 3 minutos, doutor. O tempo corre rápido, doutor, aqui no programa, né, da TVC Panorama, programa Hora do Povo. O tempo corre rapidíssimo. Vou agradecendo, doutor. Poderíamos aqui ficar a manhã toda falando sobre proteção da mulher, sobre violência doméstica, sobre, enfim, os crimes que acontecem com as mulheres. Infelizmente, como o senhor bem frisou, são covardes, porque não fazem com o homem e acabam fazendo, né, pelo lado mais frágil, ou o sexo mais frágil, que é as mulheres. 11h03, vou agradecendo, doutor, a sua vinda nessa segunda-feira aqui, abrindo o nosso programa. Segunda-feira que vem, eu convido o senhor novamente para nós estar ao vivo aqui para todas as nossas cidades litorâneas aqui de Com certeza, Adilson. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo. Agradeço a todos aí e espero ter contribuído mais um pouquinho. Até a próxima semana. Contribuiu e muito, com certeza. Todas as mulheres estão em casa, nós donas de casa, né? As mulheres que trabalham também dia a dia, aí ficaram ligadas no assunto de hoje. Já voltamos, é um instante só, segura aí.